Então beleza, né? Para esse projeto preparei uma cenazinha, como eu estou fazendo sempre para essas dicas. O link tá aí na descrição. Chegando lá no blog você encontra o arquivo ao final do post, beleza? Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa cena, que eu não tinha preparado, ou só para repassar para vocês, ativa aqui o Cycle. GPU de CPU vou modificar aqui para GPU. Lembrando, você tem que vir em Edit, Preference, em CUDA, ativar, né, o seu processador e sua placa de vídeo, porque isso aí vai otimizar o processo de renderização, certo? Aqui nas opções de render, eu também vou modificar aqui para 50, né, ao invés disso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pressionei a letra N e vou dar um Look Camera para a gente travar isso aqui, né, para eu não acabar manipulando, que eu não tinha configurado no arquivo final. Então beleza, feito isso, vou pressionar aqui F12. Vou aplicar aqui um render em baixa. Você vai perceber aí a iluminação, né, padrão do ambiente. Isso aqui, vou fechar aqui o render, tá? É isso aqui, ó. É uma iluminação base, uma cor base, né, que a gente tem no ambiente que gera essa leve claridade. Eu não tenho nenhuma iluminação na cena. Clicando aqui, se você aumentar pro claro, logicamente a cena vai ficar mais clara, mas não é isso que a gente quer, beleza? Clicando aqui em Color, a gente tem várias opções, né, de estar criando uma iluminação para o nosso ambiente, inclusive utilizando um HDR, mas para esse tutorial eu vou criar uma Sky Texture para estar utilizando o Nishita, né? É um render... diríamos assim, a grosso modo, ele se aproxima mais aí para quem usa Unreal, o ambiente dele, né, se aproxima mais ali da iluminação da Unreal. Com poucas configurações a gente já consegue ter um resultado otimizado. Passando aqui para render, você vai ver já a aplicação, logicamente aqui, vou pressionar vou dar um render pressionando F12. Então, logicamente tem o noise aqui que a gente vai ter que desabilitar, mas você percebe que a iluminação ela já está bem distribuída, né? A gente tem aqui o occlusion e tal. É uma iluminação, você vê que eu só fiz criar, não fiz configuração nenhuma, mas já é algo interessante para a gente partir para a iluminação final de uma maquete, beleza? Falando das configurações dele, eu não vou ficar repassando ponto por ponto, mas, por exemplo, eu gosto de passar aqui para Shading, certo? Aqui eu vou modificar de Object para World. Então aqui eu tenho a configuração do mundo. Aqui em Shade eu vou pressionar o número 0 para passar para a vista da câmera e vou passar para render. O primeiro parâmetro que eu gosto de configurar é a direção da iluminação. Então vai ser o Sun Rotation, certo? Eu quero projetar o Sol aqui através dessa janela. Então aqui eu começo a aplicar a rotação, você tem que puxar e soltar. Quando você solta que ele aplica a transformação. Se você só ficar arrastando sem soltar, não vai adiantar em nada. Então pronto, ó, já estou vendo que o Sol ele deve estar mais ou menos por aqui, né? Está projetando para esse lado, então eu quero ele um pouco mais. E aí você vai puxar isso aqui até chegar num ponto que você acha que fique legal aí na sua cena. Pronto, eu vou querer ele aqui. Não, aqui ele Elevator. Beleza, certo? E aí agora a gente tem algumas opções. O interessante é, se você realmente quer configurar algo mais preciso, você passar aqui para a vista perspectiva, põe no render e configura essas questões do intensidade, posição, né? Tudo em si, logicamente, vai influenciar a posição dele, a elevação dele, vai definir mais ou menos ali o horário, né, em que essa luz está sendo atuada. E o tamanho do Sol vai chegar a um ponto que a gente vai conseguir vê-lo aqui na interface também, que ele está bem grande, certo? Enfim, eu não vou ficar passando esses parâmetros por parâmetros, vou falar só o necessário para a gente concluir aqui essa aplicação. Então, o Sun aqui eu vou colocar o valor de 1, a elevação eu vou deixar nesse valor mesmo, de 13 mais ou menos, eu quero essa luz com a tonalidade meio amarelada. Essas opções aqui, ó, você consegue meio mesclar essa questão da radiosidade. Por exemplo, o ozônio aqui você pode colocar um valor de 4. O lance da intensidade, por exemplo, eu estou vendo que está bem estourado aqui a cena,
vou colocar 1,1, certo? Ele vai dar uma reduzida. Porém, isso aqui você vai perceber que você vai ter que reconfigurar depois que a gente aplicar o efeito de fog, beleza? Então, em base simplificada, essa aqui já seria uma iluminação adequada. Então vamos nessa. Agora, com a iluminação, eu adicionei a criação da iluminação ao tutorial para ficar um fluxo de ideia completa, tá? Então aqui agora a gente vai passar para o efeito fog. Para isso eu vou precisar criar uma textura de volume em um objeto. Vou dar um Shift A e vou criar um cubo, certo? Vou pressionar S, aplicar aqui uma escala para ele meio que tomar aqui a proporção da cena, certo? Número 7, vou passar para a vista top. Vou ajustá-lo aqui mais ou menos ao meio. E S, X. E aqui vou dar um S e vou aumentar um pouco mais. Beleza. É isso aqui que a gente precisa. Só que eu preciso daqui um material específico. Então vou lá em Shading. Aqui agora eu vou mudar de World para Object. Lembrando, eu estou aqui com o cubo que eu acabei de criar. Vou colocar aqui Fog, ou Névoa, ou Volume, né? Que aqui no Blender a gente chama de volume. Aqui eu vou clicar em New, novo material. Esse Principal BSDF eu não vou utilizar, eu vou deletá-lo. Vou dar um Shift A para buscar um novo. E você digita aí volume, o que a gente precisa é esse aqui, ó, Principal Volume, pressiono Enter, vou dar um clique aqui, e isso aqui, ó, vou linkar, em vez de Surface, vou linkar a opção de volume, certo? É isso aqui que vai ter. O interessante agora é você já passar para o render. Então tá vendo que ficou super escuro a cena, porque a gente tem uma névoa aqui muito densa. Uma das primeiras coisas que é interessante você configurar a densidade, né? Então vou colocar metade aqui. E pronto, a gente já tem o efeito dessa névoa aí aplicado, certo? Agora você vai fazer aquelas outras correções no World, né? Que no caso é a iluminação. Se você quiser deixar aqui em Object, tranquilo. Vem aqui, ó, nas configurações da iluminação da cena. E por exemplo, Sun Intensity, vamos colocar aqui 0,5. Pronto, eu acho que 0,5 já ficou adequado, certo? A rotação, se você quiser, ó, vou deixar ele um pouquinho mais inclinado para dar a parte de baixo inclinada para dar um efeito um pouco melhor, beleza? Vou sair aqui do render, vou pressionar F12 e tá aí esse efeito de névoa, né? Em tese simples é só a textura e você calibrar a densidade. Logicamente você precisa de uma configuração de iluminação adequada. Por isso que eu resolvi criar o sol nessa aula também. Vai ficar um pouco maior, mas pelo menos você entende todo o processo da produção. Mas perceba que está cheio de ruído. Para esse tipo de... é um ruído na verdade, né? Essa poeira não deixa de ser um ruído. Para melhorar isso aqui você vai ter que aumentar, vou pegar aqui o 2, passar para o slot 2, tá? Vou aqui no render, aqui denoise e vou só ativar o denoise aqui. Vou dar F12 de novo, lembrando eu estou no slot 2 aqui, certo? Ele já vai dar uma melhorada, mas perceba que a gente vai perder a qualidade, né? Vai ficar esse noise, como ele aplica meio que um blur, então fica muito borrado as bordas, né, desse efeito. Então como ajustar isso aqui? Você só vai fazer essa configuração no render final, tá? Que é vir e aumentar o sample. Primeiro você vai colocar isso aqui a 100, eu já vou colocar porque eu vou renderizar a imagem que vai estar na capa aí para vocês, certo? Vai ser 100% e aqui, ó, no render eu vou colocar 2000, certo? Vou dar uma pausa no vídeo, vou renderizar e volto aqui para mostrar o resultado final a vocês. E beleza, o resultado final é esse aqui, ó. Perceba a diferença, né, da qualidade, né? Logicamente tem ruído, sim, aqui está muito escuro, não tem iluminações e etc. E como eu já comentei, isso é poeira, né? Acaba sendo um certo ruído, mas perceba a diferença da qualidade do render 1 para o render 2, certo? Então é isso, essa é a maneira mais... existem outras opções, mas essa é a maneira mais simples que você tem de criar o efeito de fog, o efeito de nevoeiro, né? Aí nos seus projetos e renderizar ele com a aplicação da iluminação de Cheetah, beleza? Então é isso, acompanhe as novidades no canal, cursos completos lá no meu site, luishenrique.net.
Dúvidas, deixa aí no comentário que certamente eu vou pegar essa dúvida e criar um vídeo nesse estilo aqui, certo? Para estar tentando tirar essas dúvidas e tá ajudando de alguma forma, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, fui!